Essa ordem é inversa na doença pulmonar obstrutiva crônica, que ocorre em idosos. Nesses casos, a obstrução vem em primeiro lugar e, em seguida, nós temos a inflamação. Né? No caso da criança, o caso é inverso, a inflamação seguida de obstrução. É responsável por uma morbidade significativa. Nós temos grandes casos de hospitalização, principalmente em setores de emergência, internações, atendimentos, perda de aula e alterações nas atividades diárias, né? Uma vez que essas crianças, grande parte das vezes, acordam de madrugada com sintomas da asma, ou então têm a dificuldade para realizar atividade física, brincadeiras, então a gente tem uma alteração importante nas atividades. A asma, ela surge de um contexto genético, ambiental e imunológico. Então, isso é importante saber justamente porque a asma geralmente está muito associada com a rinite alérgica. Então, a gente vai ter que fazer muitas modificações no ambiente de uma criança asmática, né? Vamos ter que retirar panos, cortina de pano, tapete, ursinhos de pelúcia, porque todos esses fatores alérgenos, além de predisporem uma crise de rinite alérgica, também pode predispor uma crise asmática. Então, a clínica. A gente vai ter episódios recorrentes de sibilância, que é o famoso chiado no peito, né? Mais de 3 episódios por ano. Dispneia, que é aquela falta de ar. Aperto no peito, a precordialgia. Uma tosse predominantemente à noite ou pela manhã. Com melhora espontânea ou uso de medicações, ou pelo uso de medicações específicas para a asma, né? Essa vai ser a clínica do paciente asmático. Um fator extremamente importante é o histórico de atopia, né? Esses pacientes asmáticos, geralmente, eles vão ter alergia a diversos fatores. A história familiar deles, normalmente, eles vêm de pais asmáticos ou pais que tenham qualquer outro tipo de alergia. Então, é importante perguntar sobre esse histórico de atopia. O exame físico desse paciente, eu vou ter os sibilos, muito característicos, né? E a hiperinsuflação. A hiperinsuflação, ela ocorre justamente devido à obstrução da fisiopatologia da asma. Como nós temos uma inflamação seguida por obstrução das vias aéreas inferiores, o ar ele vai ficar preso ali dentro e vai ser responsável por um aumento do tempo expiratório. Então, a criança vai respirar, vai ter o tempo inspiratório, e como o ar fica ali obstruído, ele demora mais para sair. Então, a gente vai ter um tempo expiratório prolongado. Isso é muito característico das crises de asma, né? Também pode estar presente nos casos de bronquiolite, nas pneumonias virais. Isso aqui é muito importante. O diagnóstico de asma em pré-escolares e nos mais jovens é difícil, uma vez que sibilância e tosse são comuns em crianças sem asma, e os exames complementares são pouco úteis. Dessa forma, muitas vezes é possível apenas o diagnóstico sindrômico de sibilância recorrente, e somente o segmento até a idade escolar ou posterior permite uma definição etiológica mais precisa. Né? Esse é aquele famoso histórico que a gente escuta sempre, que só pode dar o diagnóstico de asma após os 2 anos de idade, justamente porque existem outras causas de sibilância. Como a gente falou na aula de pneumonia anteriormente, a gente tem pneumonias virais, que serão responsáveis por quadros de sibilância. Teremos bronquiolite também, em criancinhas menores de 2 anos também, que vai ser responsável por uma infecção de via aérea superior, geralmente, seguida de episódios de sibilância com hiperinsuflação, um quadro extremamente parecido com o da asma, né? Já que na asma a gente pode ter uma crise precipitada por um resfriado, por uma infecção de via aérea superior, ou por alérgenos, ou por atividade física, por outros fatores. Então, aqui o diagnóstico em pré-escolares se torna muito difícil. Por isso, justamente, nessa idade, a gente chama de sibilantes persistentes. E depois, com um diagnóstico mais preciso, nós vamos chamar esses pacientes de asmáticos. Então, aqui, nós temos uma porção de diagnósticos diferenciais. Olha só, aqui a gente pode citar, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, a DPOC, mas é mais em pacientes idosos, né? Não é no caso desses pacientes. Temos bronquiectasias, bronquiolites,
fístula traqueoesofágica, obstrução alta das vias aéreas, né? Mas na obstrução mais alta, a gente vai ter mais um quadro de estridor, né? Um quadro mais inspiratório, que eu ausculto sem o estetoscópio, um pouco diferente aqui do quadro de asma. A gente pode ter até refluxo, a síndrome de Luffer, que ocorre nas verminoses, né? Então, existem diversos diagnósticos diferenciais que nós devemos estar atentos no diagnóstico de asma. Então, o diagnóstico, ele é clínico, por meio daqueles sintomas que eu acabei de falar, e funcional, através da espirometria. A espirometria vai ser o que realmente vai me ajudar a fechar esse diagnóstico de asma. Porém, quem já viu esse exame sabe que é necessária uma cooperação da criança. A criança precisa saber prender a respiração e precisa saber fazer uma expiração prolongada. Então, geralmente, crianças menores, nós não conseguimos realizar esses exames. A gente precisa de uma criança, geralmente, acima de 6 anos, já é a idade ideal para a gente conseguir fazer a espirometria e, assim, fechar o diagnóstico de asma. O que vai ter característico nesse exame que vai nos ajudar no diagnóstico? A gente vai ter um volume expiratório forçado ou final no primeiro segundo abaixo de 80%, e o índice de difenô, que é esse volume expiratório final do primeiro segundo, sobre a capacidade vital forçada, abaixo de 85%. O que isso significa? Significa que eu tenho uma obstrução da via aérea inferior, justamente como é um mecanismo fisiopatológico da asma. Depois, quando eu utilizar um broncodilatador, né, que vai dilatar ali os brônquios, a região mais inferior do pulmão, e a gente vai ter um aumento de pelo menos 12% nesse volume expiratório final no primeiro segundo, né? Então, a gente vai ter uma melhora após o uso da medicação. Então, quando eu tenho essa melhora com a medicação na espirometria, eu já tenho um diagnóstico de asma fechado, né? Porque é justamente uma obstrução reversível. Temos outros testes para o diagnóstico que vão nos auxiliar, que é os testes cutâneos de alergia, teste de broncoprovocação, o teste de cloro no suor e o raio-x de tórax. O raio-x de tórax, ele vai demonstrar para a gente mais numa crise de asma, em que a gente vai ver essa hiperinsuflação. Esses arcos costais vão estar retificados, assim como na bronquiolite, né? E esses demais testes, eles são mais para um auxílio em casos de atopia, né? O que vai nos ajudar realmente é mais a espirometria. Aqui perguntas para a gente realizar aos pais. Vão ser importantes a gente realizar essas perguntas, porque além de nos ajudar para o diagnóstico, vai nos auxiliar para a classificação de gravidade desse paciente. Então, a gente vai perguntar dos pais: essa criança tem ou teve episódios recorrentes de falta de ar, de espineia? Tem ou teve crises ou episódios recorrentes de chiado no peito? Quantas vezes na semana? Quantas vezes só ocorre à noite? Tem tosse persistente, particularmente à noite ou acordar? Acorda por tosse ou falta de ar? Tem tosse, sibilância ou aperto no peito após atividade física? Apresenta tosse, sibilância ou aperto no peito após exposição a alérgenos, como mofo, poeira domiciliar e animais, ou a irritantes como fumaça de cigarro e perfumes, ou após resfriados ou alterações emocionais como riso ou choro. Usa alguma medicação quando os sintomas ocorrem? Com que frequência? Mais de 2 vezes na semana? Menos? Há alívio dos sintomas após o uso da medicação? Então, a gente vai fazer todas essas perguntas aos pais para a gente poder classificar a gravidade da asma. A asma, ela vai ser classificada em intermitente, em persistente leve, persistente moderado e persistente grave. Essa classificação vai ser importante justamente para a gente fazer o tratamento crônico dessa asma, né? O passo que a gente vai iniciar vai ser de acordo com a gravidade da asma. Então, a asma intermitente é aquele caso mais leve, né? Nós vamos ter sintomas menos de uma vez na semana, não tem a interrupção das atividades pela doença, né? A criança consegue ir para a escola normalmente, consegue fazer suas atividades normalmente.
As crises são ocasionais e são leves, né? É uma criança que não chega na emergência com asma. Os sintomas noturnos são raros, menos de 2 vezes por mês. O uso de broncodilatador para alívio é menos de 1 vez na semana. E o peak flow, eu vou ter um valor acima de 80%. O peak flow, ele é um instrumento que a gente pode ter no próprio consultório de pediatria, até os pais podem ter em casa, que ele nos auxilia justamente a medir esse volume expiratório forçado no primeiro segundo. A criança vai segurar o ar e vai expirar o máximo que ela conseguir, né? E a gente vai ter um valor que a gente consegue medir em porcentagem, né? A persistente leve. A persistente leve, os sintomas já começam a se tornar mais recorrentes, né? A gente vai ter sintomas mais de 1 vez na semana, porém não são diários. As atividades, elas se tornam limitadas apenas para grandes esforços, né? Quando a criança corre, etc e tal. As crises são infrequentes e algumas requerem o uso de corticoide. Sintomas noturnos são ocasionais, mais de 2 vezes por mês, porém menos de 1 vez na semana. Usa broncodilatador para alívio, menos de 2 vezes na semana. E o peak flow também está acima ou igual a 80%. A persistente moderada. Os sintomas são diários, mas não são contínuos. As atividades já estão bem prejudicadas, as crises são frequentes, os sintomas noturnos são comuns, mais de 1 vez na semana. Usa broncodilatador de alívio mais de 2 vezes na semana e menos de 2 vezes por dia. E o peak flow já está entre 60% e 80% do previsto. No grave, a gente já vai ter sintomas bem graves mesmo, a gente vai ter sintomas diários contínuos, com uma limitação diária, né, até mesmo com atividades leves, crises muito frequentes, muito graves, sintomas noturnos quase que diários, broncodilatador de alívio mais de 2 vezes por dia. E o peak flow abaixo de 60% do previsto. E aí, antes de nós iniciarmos o nosso tratamento, nós vamos ter algumas considerações a fazer. Isso tanto antes de iniciar o tratamento, quanto para seguir o tratamento da asma, né? Se for uma criança que já esteja em tratamento e esteja apresentando crises. Então, a gente vai ter que, primeiro, confirmar o diagnóstico de asma e, se verdadeiro, iniciar o tratamento. Geralmente, aqui a gente vai precisar da espirometria. Checar e corrigir a técnica do inalador. Por que essa criança não está melhorando? Será que ela está usando adequadamente o inalador com o espaçador? Verificar a aderência ao tratamento, se ele está fazendo as doses direitinho, na hora correta. Inquirir sobre fatores de risco, alérgenos e exposição ao tabaco, né? Se está havendo uma modificação do ambiente daquela criança. E casos duvidosos e de difícil abordagem, você vai precisar encaminhar ao especialista, né? Ao pneumopediatra ou ao alérgico. E esses pacientes que estejam em tratamento, a gente vai ter que classificar o controle dessa asma. Se é uma asma que está controlada, se está parcialmente controlada ou não controlada. Isso vai ser importante para o segmento desse tratamento. Então, a gente pergunta aquilo que a gente já falou para a gravidade, né? A gente vai perguntar se no último mês, nas últimas 4 semanas, essa criança teve atividade limitada, usou broncodilatador de alívio mais de 2 vezes na semana, teve sintomas noturnos, teve sintomas diurnos mais de 2 vezes na semana? Se ela responder sim para alguma dessas perguntas, ela é parcialmente controlada, 1 a 2 perguntas. Se for sim para 3 a 4 dessas perguntas, é não controlada. E se for não para todas elas, é uma asma que está controlada, né? Através disso, a gente vai fazer o tratamento da asma. O passo 1 vai ser utilizado apenas para aqueles que são, na verdade, vai ser utilizado para toda a gravidade da asma, né? O passo 1 vai se manter em todos. No passo 3, já vai ser aqueles casos mais graves, né? A persistente mais grave, em que a gente vai utilizar, e aquela asma não controlada, em que você já verificou a técnica, já verificou o uso das medicações, tudo está adequado, já fez alterações no ambiente, aí você vai para o passo 4. Aqui, você pode aumentar a dose do corticoide inalatório, ir para uma dose média alta, ou então você pode manter esse corticoide inalatório numa dose baixa e utilizar um antagonista do receptor de leucotrieno associado. Ou então,
utilizar os beta-2 agonistas de longa duração, que já são o formoterol e o salmeterol, tá? E lembrando sempre do passo 1. Outra coisa extremamente importante é que esses beta-agonistas de longa duração, eles não podem ser utilizados em crianças de menor idade, tá bom? Então, isso é importante. O passo 4, geralmente, a gente vai encaminhar para o especialista, tá? Porque já são casos bem mais graves. Aí a gente vai utilizar um aumento da dose desse corticoide inalatório, utilizar os antagonistas do receptor do leucotrieno. E, geralmente, aqui, quem vai conduzir mais esse caso já vai ser o pneumopediatra ou o alérgico, tá? E lembrar que sempre quando eu for modificar os passos do tratamento da asma, eu preciso verificar se essa criança está adequadamente tratando, se ela está utilizando da maneira adequada e se todas as modificações do ambiente foram feitas. Aqui a gente tem umas doses para o início do corticoide inalatório. A gente tem, por exemplo, a beclometasona, que pode ser utilizada numa dose baixa diária de 100 microgramas. Temos a budesonida com o espaçador, que pode ser utilizado numa dose de 200 microgramas, né, que são geralmente os que a gente mais utiliza. Aqui é a foto do espaçador com a bombinha, né? Lembrar que criança, ela não utiliza apenas a bombinha, né? Ela geralmente não consegue fazer uma inspiração com uma expiração prolongada, ela não consegue utilizar a medicação da forma adequada. Por isso, ela precisa desse espaçador com a máscara para que ela consiga absorver toda a medicação e nada seja perdido. Com relação à crise asmática. A crise asmática é o que a gente vai pegar geralmente no pronto-socorro, né? Vou falar aqui bem básico, né? A crise, ela ocorre por uma deteriorização aguda ou subaguda dos sintomas. Geralmente, ela vai ser precipitada por uma infecção de via aérea superior, na maioria dos casos, né? Então, a criança que é asmática, sabidamente asmática, aí ela pega um resfriado. Aí, quando ela pega o resfriado, ela desenvolve a crise de asma. Isso é muito comum. Mas ela também pode ocorrer por uma interrupção brusca do tratamento. Então, aquela criança está utilizando corticoide inalatório todos os dias, e aí acabou a medicação, os pais pararam de dar, e aí ela desenvolve uma crise. Também pode ocorrer. Ou mudança na dose, ou é uma criança que fez atividade física mais intensa, tudo isso pode predispor a uma crise. E aí a gente vai avaliar a gravidade nessa crise. Essa gravidade vai ser muito parecida com o que a gente estava fazendo na avaliação crônica da asma, né? A gente vai classificar em leve ou moderada grave. Só que aqui na emergência a gente não vai ter tempo para perguntar muitas coisas dos pais, porque é uma criança que está na emergência. Então a gente vai fazer uma abordagem igual como eu expliquei na aula de pneumonia, que é uma abordagem da criança grave. Então, eu vou observar como é que está o nível de consciência dessa criança, como é que está o tônus, como é que está a respiração, como é que está a cor. Isso é o principal, né? Então, se é uma criança que está agitada, confusa ou sonolenta, com certeza já é moderado a grave. Se é uma criança que na oximetria de pulso está abaixo de 92% de saturação, já está grave, uma criança que vai precisar de oxigênio. Se na fala ela fala somente palavras ou monossílabos, significa que ela está com tanta falta de ar, mas tanta falta de ar que ela não consegue falar. Então, ela já é moderada a grave, né? Se ela está taquicárdica, um pulso acima de 200, de 0 a 3 anos, ou acima de 180, de 4 a 5 anos, também já é mais grave. Se ela está cianótica, ou seja, roxa, também moderada mais grave. E se já tem ausência de sibilos, né? Então, por exemplo, a gente falou desde o início que os sibilos, eles são muito característicos de asma, apesar de que podem ser outros diagnósticos diferenciais também. Mas quando nós temos uma asma mais grave, esses sibilos já vão estar ausentes justamente devido à obstrução. A obstrução já se tornou tanta que nem o som do sibilo passa mais, já obstruiu tudo. E aí, no caso de uma crise moderada grave, nem sibilo eu vou escutar, né? Já numa leve, eu escuto bastante sibilo. E aí, nesses casos mais graves, eu tenho que avaliar essa criança
não é no consultório, eu vou ter que avaliar na sala de emergência, monitorizada, com acesso venoso, com oxigênio. Então, vamos lá. Nossa abordagem. A gente vai colocar oxigênio se tiver uma saturação menor ou igual a 92%. Imediatamente na primeira hora, a gente vai iniciar o beta-2 agonista de curta. Vai ser uma dose a cada 20 minutos. Eu vou repetir 3 vezes na primeira hora ou até melhora. Esse beta-2 agonista de curta, que é o salbutamol, por exemplo, eu posso fazer tanto na nebulização quanto na bombinha, tá? A eficácia é a mesma para as duas maneiras. Se eu tiver pouca melhora ou uma crise muito grave, eu associo o ipratrópio também. Com relação ao beta-2 agonista de curta, geralmente se utiliza aquela regrinha básica, né, de 1 gota para cada 3 quilos, mas a dose mesmo é de 0,15 por quilo. Então, dá em média uma gota para cada 1,6, se for na apresentação original do SUS, né? Cada 1,6 quilos, mais ou menos. O corticoide sistêmico vai ser utilizado na primeira hora também, pode ser utilizado via oral ou EV, dependendo da aceitação da criança. Então, aqui eu posso utilizar a metilprednisolona, a prednisolona, ou eu posso utilizar a hidrocortisona. Esse corticoide vai ser importante, no caso da crise asmática, na primeira hora, justamente para atuar naquela inflamação, que eu falei lá no início do mecanismo fisiopatológico. Tem uma inflamação que vai se seguir e eu vou ter uma obstrução. Então, eu preciso atuar na inflamação e também na obstrução. Se eu não tiver melhora, eu vou considerar o uso de sulfato de magnésio na minha crise asmática também. E aí, na alta médica, depois que a criança já melhorou, ela já saiu da crise, eu vou manter o corticoide por via oral por 5 a 7 dias, né? Que é o que é utilizado muito o Prelone, né? O nome comercial. E aí é utilizado por 5 a 7 dias para prevenir as novas crises. E eu vou iniciar ou ajustar o tratamento da asma. Então, eu tenho que perguntar por que essa criança teve uma crise de asma? O que aconteceu? Tenho que ajustar o tratamento. Será que ela não está no passo 2? Ela é uma paciente persistente, leve, ainda não está no passo 2? Então, eu vou iniciar logo o corticoide inalatório também. Então, eu já inicio o meu tratamento, né? Para poder impedir que essa criança chegue com novas crises de asma. E aqui algumas perguntinhas, são 3 perguntas, para ajudar a melhorar o nosso entendimento sobre o assunto. Então, o lactente apresenta quadro repetido de tosse, sibilância e desconforto respiratório. Dentre os seguintes achados clínicos abaixo, aquele que é sugestivo de asma é: letra A, dermatite atópica, B, cianose periférica, C, estridor respiratório, D, baqueteamento dos dedos e E, perda de peso progressiva. A resposta é a letra A, né? A detecção de dermatite atópica em lactentes com quadro de sibilância é altamente sugestiva de asma brônquica, né? Porque, como eu falei, são pacientes que geralmente vão ter atopias, né? Seja o próprio paciente, seja o ambiente, seja o histórico familiar desse paciente. Então, o baqueteamento digital, por exemplo, além de ser um achado raríssimo na asma, requer longo período de evolução para o seu desenvolvimento e é virtualmente inexistente no período de lactente. Do mesmo modo, cianose e perda de peso progressiva são sinais de doenças mais crônicas, como cardiopatia e fibrose cística. Estridor não é característico de asma, e sim de laringite, né? Laringite, epiglotite, alguma alteração de via aérea mais alta. Segunda pergunta. Escolar de 6 anos com asma é avaliado pelo pediatra em consulta de revisão pós-alta hospitalar há 4 semanas por crise de asma. A criança tem apresentado nas últimas 4 semanas, então para avaliar o controle, né? Sintomas noturnos, limitação das atividades e sintomas diurnos 3 vezes por semana. Trata-se de quê? Letra A, uma asma controlada, B, não controlada, C, parcialmente controlada, D, asma controlada se os sintomas noturnos forem menos de 2 vezes por semana, e letra E, faltam parâmetros para análise. Peak flow ou o VFUM e medição de alívio. A resposta é a letra B, né, que é uma asma não controlada. O objetivo do manejo da asma é a obtenção do controle da doença.
O controle refere-se à extensão com a qual as manifestações da asma estão suprimidas, espontaneamente ou com o uso de medicação. O controle clínico deve ser preferencialmente avaliado em relação às últimas 4 semanas e vai incluir sintomas diurnos e noturnos, necessidade de medicação de alívio, limitação da atividade física e intensidade da limitação ao fluxo aéreo. Com base nesses parâmetros, observa-se que se trata de uma asma não controlada, porque ele apresenta sintomas noturnos, limitação das atividades e sintomas diurnos 3 vezes na semana. E aí, nesses casos, esses 3 parâmetros já são suficientes para a gente classificar. A gente não precisa do peak flow nesse caso. E a terceira e última pergunta. Uma criança que apresenta crises leves com frequência de 1 vez por mês, sem interferência na atividade habitual, com um peak flow de 89%, qual dos tratamentos seguintes é considerado mais indicado? A gente tem os agonistas beta-2 inalados de curta nas exacerbações e antagonistas leucotrienos na intercrise. B. Antagonistas beta-2 inalados de curta nas exacerbações e beta-2 inalados de longa na duração da intercrise. C. Beta-2 inalados de curta nas exacerbações e corticoide inalado em dose baixa. E D. Agonista beta-2 inalado de curta nas exacerbações. No caso, passo 1 aqui, né, a letra D. Aí aqui a resposta é a letra D. A gente tem uma asma intermitente leve, né? Eles são melhores tratados com agonista adrenérgico seletivo, beta-2 inalatório de ação rápida, tomado conforme necessário para alívio dos sintomas. A distinção entre a asma intermitente e persistente leve é importante, porque as diretrizes atuais para asma persistente leve vão exigir o início da medicação controlada diária de longo prazo. Para asma persistente leve, o controlador de longo prazo preferido é um glicocorticoide inalado de baixa dose, o que não é o caso dessa questão, né? Então, é somente isso, essas são as minhas referências, né? E obrigada.